Livro do Êxodo, capítulo 3, os versículos de 11 até o capítulo 4, verso 17. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias a leitura que farei. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Êxodo 3, de 11 em diante. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste lugar. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós outros, do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o rei, e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração.
Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Vamos orar? Dá-nos graça para que possamos entender a Tua palavra, discerni-la e também aplicá-la ao nosso coração. Tem misericórdia da Tua igreja e fortalece-nos na fé e no caminho da obediência, no caminho do amor, da fé e da esperança. Também, ó Deus, exorta-nos, consola-nos, edifica-nos, encoraja-nos por meio da Tua palavra. Quanto ao Teu servo, dá-me Tua graça, para que eu fale tão somente da Tua parte, como Teu profeta. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu acho que todo mundo que às vezes pensa, pelo menos a grande maioria pense que se Deus aparecesse e nos falasse algo, isso nos transbordaria de fé e coragem, né? Então, sairíamos a toda pressa para obedecer o Senhor, né? Eu acho que muitos talvez até esperam um momento como esse para poder ter uma vida mais ativa na fé. Mais ou menos quando o Senhor disse aos apóstolos, né? Se alguém vier a você 70 vezes, perdoe-lhe, e isso no mesmo dia. Aí os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. E então Jesus respondeu e disse, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte, arranca-te e lança-te ao mar. Então Jesus disse, o problema não é fé. O problema é outra coisa. O problema está no coração. E muitos, às vezes, pensam dessa forma. Não, se Deus me aparecesse e eu tivesse uma experiência gloriosa, eu certamente teria uma vida extremamente avançada na fé. Mas não é assim que acontece. Porque o texto que nós acabamos de ler, eu creio que dos homens nascidos de mulher, somente Moisés e João Batista tiveram experiências gloriosas como estas. Perdão. Moisés, porque viu o próprio Senhor, e João Batista, porque contemplou com os olhos físicos o Senhor Jesus Cristo. Os demais, ninguém teve uma experiência tão gloriosa como Moisés. Mas a visão com Deus não lhe despertou para obedecer. Pelo contrário. Pelo contrário. No texto que nós acabamos de ler, Moisés deu 5 desculpas a Deus para não atender ao seu chamado. 5 desculpas. E olhe que esse momento de Moisés falar com o Senhor, né, na sarça, no Monte Sinai, é descrito na palavra como um dos momentos mais enigmáticos da Bíblia, um dos momentos mais cheios de exaltação ao Senhor e que um homem podia ali participar. Então, imagine você está lá no Monte Sinai e de repente um arbusto pega fogo, não se consome e uma voz sai de dentro do arbusto e te chama particularmente. Você vai até lá e o arbusto começa a falar e descrever a sua história, a história do seu povo, os feitos que seriam realizados para libertar o povo, o lugar que o povo estava sofrendo e etc. Então, uma coisa extremamente grandiosa, gloriosa. E eu creio que até esse momento da conversa estava tranquilo, né? Deus manifestando sua compaixão, sua misericórdia, Deus manifestando... Então ele disse, eu desci, eu ouvi, eu vi... Estava sendo extremamente santa, gloriosa. Mas aí tem um momento na conversa que o bicho pega. Então Deus disse a Moisés no verso 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Então Deus começa a revelar a Moisés de que modo ele operaria tão grande salvação. E nessa obra de salvação, Deus revela a Moisés que ele utilizaria um homem. Um homem. Ele não utiliza um príncipe, ele não utiliza um guerreiro, ele não utiliza um general de um exército, mas ele utiliza um pastor que estava há 40 anos em terra estranha, né, na terra de Midian. Ele tira um humilde pastor do meio de um rebanho para levá-lo a uma obra tão gloriosa e tão santa. Deus fez isso outras vezes, né? Tirou Davi de entre as ovelhas para fazê-lo assentar-se no trono de Israel. E o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, então sai de uma pequena cidade de Belém para assentar-se ao lado direito do Todo-Poderoso na glória celeste. Então Deus revelou a Moisés que ele utilizaria nessa obra bendita. E Deus anuncia a ele então que Moisés seria esse libertador. Note, irmãos, que Deus conhece cada um de nós. Notem também que quando Deus anuncia a Moisés que vai enviá-lo, Deus revela a sua soberania, que envolve ações humanas. Por isso Deus disse: vem agora e eu te enviarei. Não era para ele, Moisés, tomar a iniciativa, mas eu te enviarei. Então, Deus ensina a Moisés soberania e como ele, Deus, age por meio dos homens. É interessante observarmos isso, né? Que Deus opera e utiliza o trabalho do seu povo. Ele realiza a sua vontade no meio da nossa obediência, ou através da obediência dos seus servos. Ele assim realiza a sua vontade. Entretanto, quando Moisés ouviu toda essa palavra, ouviu esse envio da parte de Deus, ao invés de Moisés ter se lembrado daquilo que Deus já havia feito no passado, como Deus, por exemplo, levantou pela fé a sua mãe, que desafiou o rei, ao preservá-lo com vida em casa por 3 meses, e depois, também exercendo a sua fé, o colocou num cesto e o lançou no rio, a fim de livrá-lo das mãos de Faraó. Ao invés de lembrar, por exemplo, de que Deus levantou a filha de Faraó para humilhar o próprio Faraó, já que um menino hebreu não apenas foi resgatado, não apenas foi mantido vivo, mas foi criado como um príncipe na casa daquele que havia decretado a morte de todos os homens, ou de todos os meninos nascidos dentre o povo de Israel. Ao invés de lembrar de todas estas coisas, Moisés permitiu que o medo se apoderasse do seu coração. E o medo se apoderou do coração de Moisés de uma forma extremamente forte, o suficiente para fazê-lo esquecer destas verdades e também para construir diante de seus próprios olhos muros bem altos, para que não pudesse ver o que estava diante dos seus próprios olhos, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu quero tratar sobre como o medo pode nos fazer enfraquecer na fé, como o medo pode nos fazer dar desculpas para não obedecermos à palavra de Deus. E Deus bondosamente permitiu que tudo isso acontecesse para nos ensinar que crentes também podem ser, em alguns momentos da vida, conduzidos não pelo Espírito nem pela fé, mas por medos pecaminosos. E por serem conduzidos desta forma, eles também agirão segundo o medo que dirige seus corações contra Deus, contra a palavra do Senhor. Bom, o texto nos dá 5 coisas que Moisés utiliza, né,
para se desculpar ante ao chamado que Deus lhe fez. Vem que eu te enviarei. Então, 5 razões que Moisés apresentou a Deus para não obedecê-lo, por causa do medo que tomava o seu coração. Vejamos quais foram essas barreiras. A primeira delas, a primeira barreira, ou a primeira desculpa, está no verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao Egito? Quem sou eu? Muitos comentaristas pecam porque ficam olhando versículos isolados. É por isso que eu tenho ensinado a igreja a sempre fazer leituras sequenciais da palavra. E nunca ficar pegando versículo isolado. Porque versículo isolado não é... dizendo, olha, quem sou eu para ir? É mesmo? Se você vai para o capítulo 4, que nós acabamos de ler, no verso 13, Moisés disse: envia quem é que o Senhor quer enviar. Deus não me envia não, porque eu não quero ir. Então ele não estava agindo de forma humilde. Ele não estava reconhecendo que ele não tinha condições de agir assim. Ele não estava agindo com modéstia. Não. Quem sou eu? Ele também não estava perguntando a Deus de forma filosófica. Não. Ainda também não está preocupado com as suas habilidades. Mais à frente é que ele vai se preocupar com as suas habilidades. O que Moisés, na verdade, está dizendo a Deus é o seguinte: Senhor, eu não possuo tudo aquilo que é necessário para fazer este trabalho. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu não sou suficiente para esta obra. Eu não sou. Eu. É isso que Moisés está fazendo. Parece que ele esqueceu a parte que Deus disse: eu te enviarei. Ele está olhando apenas para si mesmo. Ele está olhando apenas para si mesmo. O medo pecaminoso tem o poder de levantar essas barreiras no nosso coração. E a primeira barreira que geralmente ele faz, constrói, é exatamente para que é porque você está olhando para si quando deveria estar olhando para o Senhor. Por isso que Moisés não olhou para Deus, não olhou para aquele que tem o poder nos céus e na terra, mas ele olhou para si e disse: quem sou eu para ser salvador do teu povo? Ele esqueceu que o Salvador era Deus, ele seria apenas o instrumento. Quem sou eu? Moisés, então, deixa de olhar para Deus, começa a olhar para si mesmo, e quando nós olhamos para nós mesmos, diante das mais diferentes adversidades na vida, o que é que você encontra quando você olha para você mesmo? Fraquezas, pecados, pessoas incapazes. Por isso o medo. Por isso o medo. Ao invés de olharmos para Deus, que tem poder e força, olhamos para nós, que não temos nem poder e nem força. Então, a menor situação da vida se torna a maior na mente. E o coração é apoderado pelo medo pecaminoso. E, infelizmente, isso também envolve a vida de fé, porque quantos pais, por causa do medo, não obedecem a Deus em várias áreas da vida dos seus filhos, da vida conjugal? Quantos não obedecem a Deus por causa do medo nas mais variadas situações da vida cotidiana? Os temores crescem, se agigantam, e muitas vezes a resposta natural é medo de agir como Deus quer, porque deixamos de olhar para Ele, passamos a olhar para nós mesmos. Quando você deixa de olhar para Deus e passa a olhar para você mesmo, você passa a desconfiar de Deus e da sua palavra.
E você passa a confiar em você mesmo, mesmo que o projeto, que é você, seja falido. Mesmo que você não tenha forças o suficiente, ainda continua a confiar. Então fica aquela guerra no coração. Você tenta, mas não consegue por causa das falhas. E parece que não há ninguém para te socorrer, porque os olhos estão apenas em si próprio. Esquecem de olhar para Deus. O medo pecaminoso, ele faz com que nós desconfiemos de Deus. Ele faz com que nós desconfiemos da sua palavra. E nós sabemos que a primeira atitude que todos nós tomamos quando desconfiamos de alguma coisa ou de alguém é de nos aproximar ou afastar. É de nos afastar. Mas fazemos o oposto. Para qualquer pessoa ou coisa que nós confiamos, o que é que nós fazemos? Nós nos aproximamos, nos apegamos. Então, essa é a primeira barreira que o medo geralmente constrói no nosso coração. Ele faz com que nós nos esqueçamos de quem Deus é, o Todo-Poderoso, o Autossuficiente, o que coloca tudo debaixo das palmas de suas mãos. E faz com que nós olhemos e confiemos em outro ser, que pode ser nós mesmos, pode ser nossa saúde, pode ser nosso trabalho, pode ser o dinheiro, a caderneta de poupança, o concurso, o que você quiser. Então, em linhas gerais, o medo pecaminoso sempre tem um ídolo. Sempre tem um ídolo. Desconfia-se de Deus, confia-se em outro ser. Como o outro ser não consegue sanar os problemas, então o que é que você tem? Problemas cada vez maiores. E como os olhos estão em direção errada, então o medo tende-se a crescer e crescer. Olha como Deus responde a Moisés, né? Verso 12, então, Deus olha para Moisés e diz assim: eu serei contigo. A primeira coisa que Deus disse a Moisés não foi, se fosse talvez nos dias de hoje, talvez Deus tivesse dito, você vai vencer. Não, você não vai vencer, porque você não pode vencer. Deus deixa Moisés consciente da sua insuficiência e faz com que Moisés se torne consciente da suficiência dele, Deus. Então Deus disse a Moisés: eu serei contigo. Acabou, filho. Vá em paz, porque eu serei contigo. E completando a sua resposta, ele diz então na parte B do verso 12: e este é o sinal de que eu te enviei. Quando vocês saírem, vocês vão me adorar nesse lugar. Então, se você observar, Deus faz duas promessas a Moisés. Uma, presença divina na vida. Segunda, vitória e, como consequência, louvor ao Senhor. Louvor e adoração ao Senhor. Então, Deus está como que direcionando os olhos de Moisés, tirando dele mesmo e colocando nele o Senhor. Então Deus disse: eu serei contigo. Você não vai só, e você também não vai com outras companhias. Eu serei contigo. E quando venceres, então você me adorará, você e aquele povo, nesta terra. Duas promessas: presença, serviço. Presença, serviço. Por quê? Porque o medo pecaminoso, quando tira os nossos olhos de Deus, nos leva para outro ser que confiamos. Então, o outro ser que confiamos, que é um ídolo, também haverá presença de ídolo e serviço aos ídolos. Culto aos ídolos. Então, Deus dirige os olhos de Moisés para ele mesmo e diz: eu serei contigo. É a primeira promessa, presença divina. Segundo, consequência da vitória, louvores ao meu nome, tributados por você e o povo de Israel.
Notem, meus irmãos, que Deus está ensinando a Moisés uma verdade que todos nós conhecemos de có e salteado, mas que ouvir falar e não crer não faz não causa impacto nenhum na vida. Ouvir e não crer não causa impacto na vida. E sim, negativo, não positivo, né? Deus está ensinando a Moisés que ele, Moisés, não é autossuficiente, mas ele, Deus, é autossuficiente. Então, Deus está ensinando a Moisés: abandone os ídolos que são falíveis e encontre segurança e amparo em quem não pode falhar, porque somente eu sou autossuficiente, o Todo-Poderoso. Somente eu possuo todas as habilidades necessárias para toda e qualquer tarefa. Então Deus está ensinando a Moisés que o seu medo não é apenas o medo de voltar ao Egito, mas que é um medo pecaminoso, que o impede de obedecer à voz de Deus, porque o seu coração deixou por um momento de estar na presença do Senhor para estar na presença de um ídolo. E o ídolo nesse momento era ele mesmo, por isso ele disse: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Como se de fato possuísse algum poder para fazer alguma coisa. E aqui, irmãos, aplicando a nossa vida, né? Como é que você tem vivido? Você tem vivido com medo? Lembre-se, eu estou falando do medo pecaminoso, tá? O que é o medo pecaminoso, pastor? É qualquer coisa que governe sua vida. Então, se você tem medo de aranha e em uma situação aquilo governa a sua vida, ele tornou-se pecaminoso naquele momento. Pronto, é isso. Você tem vivido com medo? Você tem que responder essa pergunta para você mesmo. Quando você perguntar, se examinar, se você tem vivido com medo, examine-se também para ver em quem você confia. Porque medo está imediatamente ligado com confiança ou desconfiança. Medo é o irmão gêmeo da confiança. O pessoal achou que ia ser da coragem, né? Não. A coragem também, mas ela é uma subsidiária da confiança. Em quem você confia? Respondendo essas perguntas, você vai discernir o que ocupa o seu coração. Deus ou outra pessoa é de fato o centro da sua confiança. Essa outra pessoa pode ser uma coisa. Nós vamos pensar sobre isso. Muitas das ordens que Deus nos dá, nós não cumprimos. Não é porque nós não tenhamos fé. Vai chegar o momento da falta de fé. É porque nós temos medo. Um medo pecaminoso de romper com este mundo para servir ao Senhor naquela ou naquela área. E então, por não termos, de fato, essa ousadia na fé, Satanás ainda tem, de algum modo, se beneficiado em algumas áreas da nossa vida. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, despedindo-se de seus apóstolos, ele estava na véspera de ascender aos céus, então ele disse: toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Eu não sei, se você olhar o versículo nu e cru, você não vai entender por que Jesus disse: toda a autoridade me foi dada, se ele está indo embora. Mas é exatamente para isso. Porque ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, não tenham medo. Não tenham medo. O crente, o justo, foi chamado para viver pela fé em todas as áreas da vida. Mas antes de lhes assegurar a presença com eles,
o Senhor disse: só um é autossuficiente, eu, pois possuo poder nos céus e na terra. Em seguida, o Senhor conforta os discípulos e diz: eu estarei com vocês. O mesmo padrão que Deus faz aqui. Eu estarei com você. E quando venceres, me adorarás, porque só eu sou autossuficiente. Boa parte dos nossos pecados é porque nós buscamos ser autossuficientes, né? Em segundo lugar, Moisés, então, no verso de número 13, devolve com uma outra pergunta ao Senhor, né? Muitas pessoas leem e acham isso tão bonitinho. Olha, Moisés quer saber o nome de Deus. Que coisa linda, né? De fato, o nome de Deus é sempre importante. E Deus revelou os seus nomes na palavra para que nós o conhecêssemos melhor, porque os nomes estão ligados às suas perfeições, aos seus atributos. Mas observe o que Moisés disse a Deus. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais, então ele já sabe quem é o Deus de vossos pais, me enviou a vós outros. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Irmãos, Moisés não está fazendo uma pergunta no sentido de querer conhecer mais um nome de Deus. É o mesmo medo, o medo da recepção, o medo de ser aceito, é o mesmo. Ele só está encontrando barreiras ou formulando barreiras para não atender a uma ordem divina. Então agora Moisés pergunta a Deus: quem você é? Lá eles vão me perguntar: quem é esse Deus? Eu vou dizer o que para eles? Quem você é? Notem, meus irmãos, que quando o medo pecaminoso toma conta do nosso coração, a primeira coisa que ele faz é fazer com que nós não olhemos para Deus e olhemos para nós ou para outra pessoa ou coisa. É aí que nascem os ídolos. A segunda coisa que o medo faz é exatamente promover dúvidas no nosso coração, não sobre nossa capacidade de resolver algum problema, não sobre nossa capacidade de sair bem daquele problema ou daquela situação, mas as dúvidas que o medo pecaminoso promove no nosso coração é acerca de quem Deus é. Você pode se examinar quando você passou por um grande medo. O que foi que veio à sua mente com relação a Deus? Será que Ele pode mesmo me safar dessa? Será que Ele pelo menos existe? Será que Ele está aqui? O medo pecaminoso faz florescer no nosso coração dúvidas cruéis no que tange a pessoa de Deus. Será que Ele existe? Será que Ele pode me guardar, por exemplo, como tem prometido? Então, o medo pecaminoso faz florescer coisas terríveis, como, por exemplo, quem Deus é. Uma pergunta que não é má em si própria, mas que foi trazida à existência por um crente que estava com o coração tomado pelo pecado, pelo medo pecaminoso. Lembrem-se, irmãos, os nomes de Deus são sempre importantes. Eles nos revelam as perfeições divinas, né? Mas o que Moisés quer aqui não é saber das perfeições. O que Moisés, na verdade, quer é impor a Deus a sua dúvida. Mas eu nem te conheço. Como é que eu vou lá para falar de alguém que eu não conheço para outras pessoas? Um detalhe interessante, e o medo faz com que nós nos esqueçamos muitas vezes de coisas tão simples que aconteceram talvez há um minuto atrás,
é que Moisés esqueceu que ele falava com um Deus que ele conhecia. Olha o verso 6. Quando o Senhor se apresentou a Moisés, então disse assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés compreendeu a situação e sabia quem era aquele que lhe falava, e por isso o texto diz que ele temeu olhar para Deus. Mas agora, no verso 13, Moisés diz ao Senhor: eles vão me perguntar qual é o nome desse Deus? Estão entendendo? E Satanás certamente tira grandes proveitos destes momentos pecaminosos e de fraqueza de cada um de nós. Então Moisés diz: quem você é? Como se fosse Deus um desconhecido. Entretanto, irmãos, essa pergunta extremamente... é uma pergunta maravilhosa se fosse feita por um crente e não estivesse buscando conhecer mais a Deus, né? Mas, na verdade, ela está demonstrando a fraqueza da fé e da confiança de Moisés. A sua pergunta, ela demonstra um coração enfraquecido na fé. Ele está com o coração possuído de medo, ele não tem como obedecer. Então, as barreiras são construídas para se esquivar. E por isso ele pergunta: quem você é? Mas Deus é extremamente fantástico, né? Gracioso por demais, paternal, santo e glorioso. Então Deus responde a Moisés de uma forma incrível, que cada um de nós deve se admirar da sabedoria, do poder e do amor de Deus. Então no verso 14 Deus disse a Moisés: eu sou o que eu sou. Acabou a história. Eu sou o que eu sou. Deus toma 4 letras, 4 consoantes hebraicas, de difícil pronúncia, a pronúncia foi perdida, então existe mais de uma variante para se pronunciar essa palavra, que tem como seu significado eu sou. Eu sou o que sou. Acabou. Deus não foi dizer: olha, eu me chamo Antônio, vim do céu. Não, acabou, filho. Quem você é? Não, eu sou. Em outras palavras, o que Deus está dizendo a Moisés é: eu sou o absoluto. É isso que você quer saber? Eu sou o absoluto. Eu sou o único que é suficiente. Era isso que você queria saber? Pois eu sou este. Eu sou aquele que é central em sua vida, inclusive nessa missão. Eu sou o que é central também na sua família. Então Deus disse a Moisés, em outras palavras, quando ele disse eu sou o que sou, ele disse a Moisés: a coisa mais importante não é dizer o meu nome para Israel, a coisa mais importante é você saber que eu sou o centro da sua missão. Não interessa se vão te acreditar lá, não interessa se Faraó vai libertar o povo, não interessa, é só para você ir. É só para você ir. Vá. Porque foi o que a ordem foi: venha que eu te enviarei a Faraó. Vá. Então a resposta de Deus é: eu sou o que sou. Disse mais Deus, ainda no verso 14: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Disse mais Deus ainda a Moisés, verso 15: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, que é o nome pactual de Deus, né? Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou. Então, pastoralmente, Deus não satisfez qualquer tipo de dúvida ou de medo de Moisés, mas Deus respondeu à altura e disse: eu sou o suficiente de quem desconfias.
E é interessante, né, irmãos, como na nossa vida, uma pessoa, um bandido, uma conta para pagar, assumem proporções maiores do que o eu sou no nosso coração. E por causa de nosso pecado, deixamos de honrar e dar testemunho do nosso Deus, mas cedemos às concupiscências da nossa própria carne e caímos, muitas vezes com muita facilidade, nas armadilhas de Satanás. Acho que essa pandemia revelou muitos corações amedrontados, né? Pessoas com medo de sair na rua, com medo de comer, com medo de viver. Ou Deus é o eu sou, ou o vírus, ou qualquer outra coisa é o eu sou. Bavinck, que é eu quase não cito nomes, né? Eu só cito algum nome quando realmente tem muita importância, né? Que eu não gosto de citar pessoas no meio do sermão. Mas esse teólogo foi muito, muito sábio. Deus o conduziu nessa colocação. Ele disse: Deus chama-se a si mesmo do que Ele é. Deus chama-se a si mesmo do que Ele é. Acabou, não tem outra coisa. Deus chama-se do que Ele é. O autossuficiente, o autoexistente, o todo-poderoso, o Senhor sobre os céus e a terra. E talvez alguém se pergunte, mas se Deus é todo-poderoso, por que Ele usa homens? Na verdade, Deus não usa ninguém. Ele não precisa de ninguém. E Ele não usa ninguém, ainda que nos use. Mas esse uso de Deus de nossa parte é, na verdade, quando existe fé. Que, como Paulo disse aos Efésios, é um dom que Ele dá. Então Ele não usa ninguém, Ele não precisa de ninguém. Porque quando Ele nos usa quando há fé. E a fé só está presente, porque foi Ele quem deu. Então, quando acontecem estas coisas, é que nós, de algum modo, temos alguma utilidade para Ele. Sabe por quê? Porque Ele é o eu sou. O autoexistente, o todo-suficiente. Isso tranquiliza o nosso coração, né? Tranquiliza o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, no verso 58, rebatendo os fariseus, ele disse: antes de Abraão nascer, eu sou. Foi o que Jesus disse. E alguns versículos anteriores a esse, como por exemplo o verso 24 de João 8, Jesus disse: quem não crer que eu sou, não vai para o céu. João 8, 24. Porque vai morrer em pecados. Somente em Cristo, meus irmãos, nós encontramos pleno repouso e fortaleza para nossas vidas, para nossas almas, em meio às turbulências desta vida. Mas isso é um aprendizado diário. Isso é um aprendizado que tem que se estender a todas as áreas da vida. Existem áreas da nossa vida que nós temos ocultado do eu sou. E nestas áreas, felizmente, temos falhado e pecado contra o Senhor. Ainda nessa resposta, Deus dá como se fosse uma segunda resposta dentro da mesma para Moisés. Então, porque o coração de Moisés está como se tivesse embrutecido por causa do pecado. Primeiro ele olha para si, depois ele desconfia de quem Deus é. Então, depois de anunciar que ele é o autoexistente, a partir do verso 16, Deus diz a Moisés qual é o trabalho dele. E no trabalho dele, Deus não diz que é para ele tirar ninguém do Egito. Deus disse o seguinte: você vai, junta os anciãos de Israel,
interessante que nós aprendemos, né? Como é que o profeta exerce seu ministério? Não é falando do futuro, nem ensinando a coisas ocultas, mas é falando ou trazendo ao povo o que Deus lhe ordenou que falasse. Então Deus disse no verso 16, você não precisa criar nada, você não precisa inventar nada, você não precisa agradar ninguém. Ajunta os anciãos e transmita-lhes o que eu estou te dizendo. É só isso. Vá fazer isso. Vá fazer isso. Dentro disso, Deus ainda socorre Moisés, que é um crente, e diz a ele, né, que ele não vai trabalhar só. Os anciãos de Israel irão com ele. Olha o verso 18. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito. Então Deus disse, você não vai só. Você não vai só, você vai ajuntar os anciãos, você vai contar a eles o que eu estou lhe dizendo. Eu porei no coração deles o crer na tua palavra, e eles irão com você, e eles com você falarão ao rei do Egito. Você não vai só, porque você não é autossuficiente. Eu sou autossuficiente. Deus disse mais a Moisés. Verso 19, Deus então revela-lhe o futuro e disse, o rei do Egito possuirá coração endurecido. O homem do qual talvez você teme, de fato não deixará o povo ir, senão por forte mão que o obrigue. Olha o verso 20. Portanto, Deus disse a Moisés, eu estenderei a mão e ferirei o Egito. Estenderei a mão e ferirei o Egito. Não é Moisés que vai ferir o Egito. Não é Moisés que vai salvar o povo do Egito, nem fazê-los entrar na terra. É o Senhor. O autossuficiente, o todo-suficiente, é quem vai fazer estas coisas. Então Deus está dizendo a Moisés. Ao final dos versos de 20 a 22, Deus ainda lhe diz, eu irei dispor o coração de todos os homens e mulheres do Egito. Porque na hora que vocês estiverem para sair da terra, eles lhes darão presentes, joias, vestimentas. E a linguagem que Deus usa no final do verso 22 é, e despojarás os egípcios. Somente os vencedores numa batalha podiam despojar, tomar para si os bens que pertenciam ao derrotado, mas por causa da derrota passam ao vencedor. E então despojarás os egípcios. O Senhor é o autossuficiente. O Senhor é o todo-suficiente. E muitas vezes, nas coisas mais simples desta vida, nós olhamos para Deus e perguntamos, qual é o teu nome? Quem você é? Será que está aqui mesmo? Será que pode fazer isso? Será que pode fazer aquilo? Será que pode cumprir suas promessas? Meus irmãos, quando isto acontecer, é porque o seu coração está mergulhado num poço de medo pecaminoso. De medo pecaminoso. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2 da sua carta, ele disse que o Senhor Jesus Cristo despojou os principados e potestades, Satanás e seus demônios na cruz. Venceu sobre cada um deles na cruz. O nosso tempo se avança, eu vou parar por aqui, mas antes eu quero fazer uma aplicação. Quando você sentir medo, não basta você se livrar daquilo que traz medo. Você precisa imediatamente se entregar ao todo-suficiente. Porque se eu me livro
daquilo que me traz medo no sentido físico, ou seja, eu tenho medo da garrafa, eu mudo, não muda nada na vida. Isso nem é paliativo, porque o medo não reside nas coisas externas. O medo reside no coração, é na alma. Não se sente medo do que está fora de nós, se sente medo a partir de dentro de nós. Não existe, por exemplo, na farmácia uma pílula para coragem, uma pílula para confiança, porque estas coisas, elas partem de dentro. Então, não existe medo no que tange a parte de fora. Ah, eu tenho medo daquela parede, então é aquela parede que eu tenho que mudar da vida. Não, isso é um engano, um ledo engano. Enquanto não se mudar o coração, não se deixará de ter medo. Enquanto não se mudar o coração, não se deixará de duvidar de Deus todos os dias e de perguntar: quem é você? Quem é você? Enquanto não se entregar verdadeiramente ao todo-suficiente para ter a vida cuidada, nós iremos procurar autossuficientes neste mundo para nos entregarmos a eles. E como só existe um, então nossa vida será como correr num círculo, né? Passando de ídolo em ídolo, sem nenhuma vantagem lograda. Negócio incrível, né, rapaz? Como um negócio como esse é capaz de nos afastar de Deus, ainda que talvez estejamos na igreja. Então, nos entreguemos ao Todo-Poderoso, aquele que é Senhor nos céus e na terra. Eu quero ler apenas um versículo de 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. O apóstolo Paulo disse o seguinte, 2 Coríntios 3, verso de número 5, ele disse assim. Eu vou ler desde o verso 4 para facilitar a compreensão. Então Paulo disse: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E Deus seja achado como centro da sua vida, o todo suficiente da sua vida, para a glória dele e para o seu bem, nosso bem também.